Bem-vindos, SmartTubers, aqui é Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para comentar com vocês algumas decisões de setembro do Superior Tribunal de Justiça. A primeira é sobre a questão da apreensão de passaporte em função de inadimplência. No caso em questão, se questionou se poderia haver esse tipo de situação para forçar o devedor ao pagamento de um débito. E nesse caso, sim, porque, veja, existe a situação da pessoa ter uma dívida para com o credor, porém, você entende que não é justo alguém que está devendo para uma pessoa efetuar viagens internacionais, quer dizer, ter dinheiro para esse tipo de lazer e não efetuar o pagamento dos seus débitos. Então, algumas medidas que são consideradas atípicas para a execução de um débito podem vir a ser admitidas dependendo da situação. E esse é um caso, portanto, manteve-se a apreensão do passaporte da pessoa que está devendo, nesse caso, até que ela efetue o pagamento da dívida. E outra situação, também julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, envolve a questão de quando você compra um imóvel, seja que se foi vendido em um leilão judicial ou extrajudicial, se esse imóvel estiver locado, ou mesmo às vezes você faz uma compra de um imóvel entre particulares, só que esse imóvel está locado e você quer esse imóvel para uso próprio. Então, a via correta para você assumir a posse dessa propriedade que você adquiriu é a ação de despejo e não a imissão na posse. Imissão na posse costuma ser usada quando o comprador adquiriu uma propriedade imóvel que alguém, eventualmente o próprio proprietário que vendeu esse imóvel não desocupa ou alguém está irregularmente ocupando esse imóvel. Agora, se existe um contrato de locação válido, a pessoa que comprou esse imóvel deverá solicitar desocupação e, caso não seja desocupado, sim providenciar o despejo e não emissão na posse. Outra situação ainda decidida pelo Superior Tribunal de Justiça envolve uma questão de acidentes de consumo. Olha que interessante, é o caso de uma empresa, no caso aqui a JBS, em que foi considerado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de uma moradora que demonstrou que ela estava tendo uma situação de comprometimento da sua saúde e por isso pediu indenização por dano moral contra a empresa, considerando a situação da atividade dessa empresa que estava causando uma poluição que estava sendo nociva a essa consumidora. Então, nesse caso, essa pessoa foi equiparada à condição de consumidora e, portanto, admitiu-se a aplicação do Código de Defesa de Consumidor nesse caso. Então, empresas, grandes empresas, fiquem atentas, porque se vocês estão na sua atividade produtiva causando algum tipo de poluição sonora, ambiental, enfim, vocês têm que ter uma previsão que pode ocorrer, sim, a sua responsabilização para indenizar as pessoas, como um caso de acidente de consumo. Agora, pessoal, outra situação interessante que foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça envolve compensação de dívida prescrita. Olha que interessante aqui. Primeiro, compensação é quando a pessoa que é sua credora também vai ser sua devedora, ou seja, as duas partes, uma tem a receber e a pagar para outra. E prescrição é quando a parte perde o direito de buscar o ressarcimento a uma lesão ao seu direito. E aqui no caso, o que aconteceu? O tribunal reconheceu que pode haver compensação, inclusive quando existe a figura da prescrição dessa dívida, no caso das duas dívidas terem sido contraídas na mesma época, ou seja, as duas dívidas, elas coexistiram. Por exemplo, eu estou devendo para o Joaquim um determinado valor, e dali a um tempo o Joaquim passa a dever um determinado valor para mim também. Quer dizer, as duas dívidas, elas coexistem, ou seja, é válido eu exigir que ele me pague, é válido ele exigir que eu pague ele.
Suponhamos que passou um tempo, eu não paguei, ele vai me cobrar, quer dizer, a dívida dele ainda não prescreveu e a minha já prescreveu. Ele vai querer dizer, não, eu não vai ter compensação, porque você perdeu seu direito de exigir que eu te pagasse essa dívida. Nesse caso, eu vou poder sim falar, não, vamos compensar essa dívida e se houver alguma diferença, obviamente, a mais, eu vou ser obrigada a pagar para ele essa dívida, ele vai poder exigir de mim. Porém, eu vou poder usá-la, eu só não posso cobrar a diferença maior, porque obviamente eu perdi o direito de fazer essa cobrança desse valor a maior, porém, vou poder usá-la para pagar a minha dívida junto a ele, seja no todo, seja em parte, dependendo do valor. E para terminar, pessoal, nós temos aqui outra situação interessante referente à venda judicial de vaga de garagem em condomínio. Vocês sabem que a legislação fala que não é possível, e mesmo até as convenções de condomínio já prevêem, não pode você, que é dono de um apartamento e de uma vaga de garagem, vejam, pessoal, existem muitos empreendimentos, principalmente na capital paulista, em que a unidade do apartamento é vendida separadamente da unidade da vaga de garagem. Então, você tem duas escrituras públicas. Só que essa escritura pública da vaga de garagem está vinculada àquela unidade daquele apartamento. Muito bem. Nesse caso, quando existe essa situação em condomínio, mesmo que seja o caso de vagas de garagem comerciais, seja um box dentro de um condomínio, você vai falar, mas não está ligado, não está vinculado a um apartamento, a uma unidade de residência ou de comércio. É só uma vaga de garagem. Desde que essa vaga de garagem esteja no condomínio, ela tem a mesma proteção, ou seja, só pode ser vendida para outro condômino, mesmo em asta pública. Pode ser penhorado, pode ser vendido judicialmente, porém, fica restrito a ser vendido somente para os proprietários naquele condomínio. Ou tem outras vagas de garagem, no caso do comercial, que não tenha uma outra unidade imobiliária vinculada a essa unidade de vaga de garagem, também é só os demais os proprietários de outros boxes. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Eu agradeço, pessoal, por terem assistido a esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, façam seus comentários, porque isso é importante para a gente poder espalhar informações de relevância e de importância, porque conhecimento é poder. Vejo vocês na próxima!